O fundo dos mares, lagos, oceanos escondem grandes mistérios. Alguns talvez nunca serão desvendados, devido às profundidades em que se encontram. Muitos outros esbarram na falta de registros escritos. Mas há também construções humanas magníficas que, por vários motivos, acabaram submersas. Talvez ainda devem estar escondidas, mas ao longo do último século, várias foram descobertas. Hoje, vamos explorar essas mega construções submersas e seus enigmas. Tem quem diga que várias delas podem ser só formações naturais. Outras, porém, nem parecem ser feitas por coisas desse planeta. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Muito obrigado pela sua companhia especial. Número 1, o mistério no Mar da Galileia. Um dos grandes mistérios encontrados está em Israel. Uma construção colossal nas águas do Mar da Galileia, chamado em hebraico de Kineré, que os cientistas ainda não conseguiram determinar quem construiu ou como foi feita. A descoberta foi em 2003. O Mar da Galileia, na verdade, um enorme lago, possui 21 quilômetros de extensão, 13 de largura e profundidade máxima de 43 metros. Ao longo de sua história, a região sempre foi habitada por civilizações antigas e está ligada a locais importantes da história bíblica, incluindo passagens relacionadas a Jesus. A construção submersa, entretanto, não se encontra próxima às cidades ao redor, estando completamente dentro das águas. Embora a equipe estivesse em terra firme, o nível local corresponde a 211 metros abaixo do nível do mar, sendo as águas do Lago de Água Doce. A história da estrutura submersa começou em 2003, quando pesquisas com sonar revelaram uma formação distinta no fundo do lago. O mapeamento inicial indicou a presença de uma estrutura gigantesca com 70 metros de largura, 10 de altura, equivalente a um edifício moderno aí de 3 andares. A construção é feita inteiramente de pedras basálticas grandes, totalizando cerca de 60 mil toneladas, o que deixou os cientistas profundamente surpresos. A pesquisa inicial não trouxe respostas, mas levantou novas perguntas. Quem construiu essa estrutura? E quando? E principalmente, por quê? Mergulhadores e arqueólogos começaram a explorar a construção, confirmando que se trata de uma obra feita pela mão humana, impossível de ser confundida com uma formação natural. Estimativas arqueológicas sugerem que a construção tem no mínimo 4.000 anos, podendo ser ainda mais antiga, possivelmente datando do 3º milênio antes de Cristo, cerca aí de uns 5.000 anos. Muitas questões permanecem sem resposta, como quem construiu aquilo, se a construção foi originalmente terrestre e depois submersa, ou se foi projetada desde o início para estar debaixo d'água. A descoberta também remete a outra estrutura antiga, o Galgal Refaim, conhecido como Círculo dos Gigantes, situado a cerca de 30 quilômetros do local, nas colinas do Golã. Essa construção monumental possui 42 mil pedras dispostas em círculos concêntricos, com uma estrutura central de mais de 4 metros de altura e um corredor que leva a um sepulcro gigante atualmente vazio. As semelhanças entre os dois locais sugerem que civilizações com tecnologia desconhecida por nós poderiam ter erguido tanto estruturas gigantescas em terra quanto submersas, há cerca de 4.700 a 5.000 anos. Desde a sua descoberta há mais de 20 anos, o mistério submerso do Mar da Galileia não recebeu pesquisas aprofundadas. Poucas visitas de mergulhadores foram feitas, mas para compreender totalmente a sua história, seria necessário retirar material orgânico da estrutura para datar e identificar seus construtores e descobrir sua função. Por enquanto, permanece como um dos grandes mistérios da Terra Santa. Outras construções sob as águas. Em várias partes do mundo, estruturas submersas desafiam a compreensão tradicional da história da humanidade. Essas construções, muitas vezes associadas a civilizações perdidas ou a tecnologias desconhecidas, continuam a intrigar cientistas, arqueólogos e mergulhadores. Algumas apresentam características que parecem artificiais, com formas geométricas precisas,
corredores, degraus e plataformas, o que torna impossível classificá-las como formações naturais. Número 2, Monumento Yonaguni, no Japão. O monumento Yonaguni, nas profundezas do Oceano Pacífico, próximo à ilha japonesa de Yonaguni, é um complexo submerso que intriga arqueólogos e mergulhadores desde a sua descoberta em 1986. A formação apresenta degraus perfeitamente esculpidos, plataformas retangulares e estruturas que lembram pirâmides escalonadas, sugerindo um planejamento consciente e avançado. Situado a 25 metros de profundidade, o local pode ser parcialmente explorado por mergulhadores, mas as fortes correntes e a visibilidade limitada dificultam a análise completa. Além das formas geométricas, existem fissuras, passagens estreitas e plataformas que poderiam ter servido para rituais, como também para espaços de observação, indicando que o complexo pode ter desempenhado múltiplas funções na época da sua construção. Enquanto alguns cientistas afirmam que Yonaguni é resultado de processos naturais de erosão, outros, como o geólogo japonês Masaki Kimura, defendem que a precisão geométrica e a regularidade das estruturas indicam claramente uma ação humana. Kimura acredita que o monumento teria sido construído entre 2 e 3 mil anos atrás, possivelmente por civilizações que desapareceram sem deixar registros escritos. A presença de degraus, plataformas e cortes precisos em rocha maciça desafia a explicação científica tradicional. E a discussão sobre se o local é natural ou artificial continua até hoje, atraindo estudiosos e aventureiros em busca de respostas. Número 3. Muralha do Mar Báltico, na Suécia. Uma muralha submersa com cerca de 11 mil anos, batizada de Blinkerwall, foi identificada no Mar Báltico, na Suécia, a 21 metros de profundidade e teve a sua descoberta descrita num artigo publicado em 2024. A estrutura mede aproximadamente 971 metros de extensão. É composta por 1.673 pedras alinhadas lado a lado, com altura inferior a 1 metro, conectando-se a rochas maiores e fixas. Os autores descartam a origem natural ou construção recente, destacando o arranjo sistemático de pedras como uma evidência de fabricação humana. Os pesquisadores propõem que Blinkerwall tenha sido erguida por caçadores-coletores no fim da última Era do Gelo, quando a área ainda era uma terra seca e que a estrutura funcionava como uma armadilha para guiar renas a um estreitamento geográfico, facilitando assim o abate. Considerada uma das mais antigas e extensas estruturas de caça já identificadas na Europa, a muralha pode revelar aspectos inéditos sobre a organização social e técnicas de subsistência em populações do norte do continente após o degelo. Investigações futuras visam datar a construção com maior precisão e mapear sítios associados para entender melhor o seu contexto. 4. Os templos submersos do Império Pallava, na Índia. A Baía de Mahabalipuram, na costa sudeste da Índia, é famosa por seus templos esculpidos em rocha que datam do século VII d.C., durante o reinado do Império Pallava. Entre essas construções se destaca o Templo da Costa, parcialmente submerso devido a mudanças no nível do mar e à erosão costeira. Além desse templo visível aos turistas, mergulhadores descobriram outras formações submersas que sugerem a existência de um complexo religioso bem maior, possivelmente associado a rituais ou cerimônias sagradas. O alinhamento das pedras e as plataformas retangulares indicam que os antigos construtores tinham conhecimento avançado de engenharia, planejamento urbano e navegação, criando estruturas que resistiram por séculos às forças do oceano. A origem exata da submersão ainda é debatida. Alguns pesquisadores acreditam que tsunamis ou elevação gradual do nível do mar tenham sido responsáveis, enquanto outros consideram que terremotos podem ter alterado a paisagem costeira. Lendas hindus falam de deuses que inundaram os templos
por causa da opulência mostrada em suas construções. O local continua cercado de mistério, já que escavações arqueológicas sistemáticas ainda não foram realizadas e muitos dos templos permanecem parcialmente escondidos sob areia e sedimentos. A relação entre as construções submersas e a cidade em terra firme ainda precisa ser compreendida, levantando perguntas sobre a escala do Império Pallava e o seu domínio sobre a engenharia costeira. Número 5. As pirâmides submersas de Bimini, Caribe. Próximo às ilhas de Bimini, em Cuba, mergulhadores descobriram em 1968 enormes blocos de pedra submersos, formando alinhamentos que lembram estruturas artificiais. As pedras possuem cortes retos e formas geométricas que sugerem planejamento humano, criando caminhos e plataformas que poderiam servir para propósitos cerimoniais ou urbanos. Localizadas a cerca de 20 metros de profundidade, essas construções intrigam os arqueólogos, que debatem se elas fazem parte de uma civilização perdida ou de formações naturais incomuns. O material predominantemente calcário e os blocos têm tamanhos impressionantes, alguns com várias toneladas, o que levanta questões sobre a capacidade tecnológica de quem os ergueu. Teorias da conspiração na internet não faltam para esse caso ou qualquer outro. Alguns sugerem até mesmo que essas pirâmides podem estar relacionadas à lendária Atlântida, sempre ela, citada por Platão na Grécia Antiga. A falta de artefatos cerimoniosos, militares ou cotidianos e também a ausência de material escrito mantém, no entanto, o mistério sobre o local. Mergulhadores que exploram o sítio relatam formas retangulares e degraus que desafiam qualquer explicação natural, tornando Bimini um dos locais submersos mais enigmáticos do Caribe. Número 6. Nammadol, Micronésia. Nammadol, localizado na Micronésia, no Oceano Pacífico, é um complexo de ilhas artificiais construído entre os séculos XII e XVII sobre um recife de coral, composto por palácios, templos e canais que se assemelham a uma cidade submersa. O local é formado por enormes blocos de basalto, alguns pesando mais de 12 toneladas, perfeitamente encaixados sem o uso de argamassa. Um feito e tanto para aquele período, sem a tecnologia devida, a gente imagina. A disposição das ilhas artificiais e a engenharia aplicada para criar canais navegáveis mostra um planejamento urbano sofisticado, evidenciando a capacidade de organização de uma civilização avançada que desapareceu sem deixar registros. O propósito de Nammadol continua sendo um mistério. Teorias sugerem que a cidade servia como residência de governantes e sacerdotes, funcionando como uma espécie de centro político ou religioso do arquipélago. A ausência de documentos detalhando a construção ou o abandono do local aumenta o fascínio. Exploradores e arqueólogos que estudam Nammadol relatam que, além da grandiosidade, o local transmite uma forte sensação de isolamento. Número 7. Pavlopetri, na Grécia. Pavlopetri, localizada na Baía de Vatica, ao largo da costa sul da Lacônia, na Grécia, é considerada a cidade submersa mais antiga já encontrada, com cerca de 5.000 anos. As ruínas foram descobertas em 1967 pelo arqueólogo Nicholas Fleming e mapeadas em 68 por uma equipe da Universidade de Cambridge. Pavlopetri apresenta um plano urbano quase completo, incluindo ruas, edifícios, praças e túmulos. As construções são feitas de blocos de arenito e calcário, dispostos sem o uso de argamassa, evidenciando técnicas construtivas avançadas para a época. A cidade submergiu provavelmente devido a mudanças do nível do mar ou a terremotos. Estudos recentes sugerem que Pavlopetri era um importante centro comercial e cultural, com conexões que se estendiam por todo o Mediterrâneo. A falta de registros escritos dificulta a compreensão completa da sua história e dos motivos que levaram ao seu abandono. Além da impressionante preservação das suas ruas e edificações,
Pavilopetri revela sinais de planejamento urbano sofisticado, incluindo a disposição estratégica de casas ao longo de ruas estreitas e praças abertas que podem ter funcionado como centros de encontro comunitário ou comercial. Arqueólogos também encontraram restos de ânforas, que eram vasos antigos para uso cotidiano, e outros recipientes que indicam comércio marítimo ativo. O fato da cidade ter permanecido submersa por milênios, preservando detalhes da sua arquitetura, levanta questões sobre o nível de tecnologia disponível para a construção e manutenção de estruturas urbanas nesse período. Uma curiosidade a mais está no seu nome. Pavilopetri, o nome escolhido para o lugar após a descoberta, é uma referência em grego a São Paulo e São Pedro, dois dos primeiros cristãos a pregar na região. É interessante, a composição do nome realmente denuncia isso, né? Pavlo e Petri. Número 8, Herakleion, no Egito. Herakleion, também conhecida como Tonis, foi uma cidade portuária egípcia localizada no delta do Nilo, próxima à moderna Alexandria. Fundada por volta do século 8 a.C., servia como principal ponto de entrada para navios estrangeiros que chegavam ao Egito, antes da fundação de Alexandria, em 331 a.C. A cidade era famosa pelo seu templo dedicado a Amun-Gereb e por suas ruas navegáveis, conectadas por canais e pontes. Herakleion desapareceu misteriosamente por volta do século 8 d.C., possivelmente devido a uma combinação de terremotos, liquefação do solo e elevação do nível do mar. Redescoberta nos anos 2000 pelo arqueólogo Frank Goddio, suas ruínas submersas incluem estátuas de faraós, colossos, inscrições e artefatos de grande valor histórico, revelando uma civilização rica e organizada. Além da sua importância comercial, Herakleion era um centro religioso e cultural vibrante, com templos que abrigavam estátuas gigantes e altares dedicados a diversos deuses egípcios. Os mergulhadores encontraram embarcações antigas, ânforas e fragmentos de cerâmica que sugerem intenso comércio internacional. A preservação das estruturas submersas também proporcionou uma visão privilegiada da vida cotidiana, das práticas religiosas e da arquitetura monumental do Egito Antigo, que já é conhecida, né? No entanto, muitas perguntas permanecem sem resposta, incluindo detalhes sobre como a cidade foi planejada, quem a governava e o que exatamente provocou o seu súbito desaparecimento. A maior parte das estátuas e principais achados arqueológicos já foram retirados do mar e estão expostos em museus do Egito. Número 9, Xicheng, na China. Xicheng, também conhecida como Cidade do Leão, é uma antiga localidade submersa no lago Qiandao, na província de Zhejiang, na China. O local foi construído durante a dinastia Ming, entre os séculos 14 e 17, e submerso em 1959 por causa da construção de uma represa, já após a Revolução Comunista, num período no qual a China queria rapidamente se industrializar. A cidade era conhecida por sua arquitetura impressionante, com ruas pavimentadas, templos e portões ornamentados. Acredita-se que a cidade tenha sido submersa intencionalmente para se criar o lago artificial, mas a falta de documentação histórica dificulta a compreensão completa da sua história e do processo de submersão. Na época da construção da represa, a China, sob o regime de Mao Tse-tung, era um dos países mais fechados do mundo. A cidade submersa permanece intacta sob as águas do lago, oferecendo uma visão única da arquitetura e planejamento urbano da época. Além da preservação estrutural, Xicheng mantém inscrições, entalhes e detalhes arquitetônicos finos que revelam o estilo urbano da dinastia Ming. Os mergulhadores relatam que ruas estreitas, portões decorados e templos cuidadosamente planejados continuam visíveis, criando a impressão de que a cidade ficou congelada no tempo. Número 10,
Atlit-Yam, Israel. Atlit-Yam é uma aldeia neolítica, ou seja, uns 10.000 anos antes de Cristo, submersa a cerca de 300 metros da costa de Atlit, em Israel, no Mar Mediterrâneo. Datada de aproximadamente 8.000 anos atrás, é uma das mais antigas comunidades humanas conhecidas que habitavam a região costeira. A aldeia era composta por casas de pedra, ruas pavimentadas e poços de água doce, indicando um modo de vida avançado para a época. Os habitantes praticavam pesca, caça e agricultura e enterravam os seus mortos em sepulturas submersas. Acredita-se que a aldeia tenha sido inundada devido ao aumento do nível do mar ou a um tsunami, mas os detalhes exatos permanecem desconhecidos. A descoberta de Atlit-Yam fornece material de pesquisa valioso sobre as primeiras comunidades humanas e sua adaptação ao ambiente costeiro. O sítio arqueológico também revelou estruturas de pedra em formato circular e plataformas que podem ter servido para rituais comunitários ou observações astronômicas. Artefatos como ferramentas de pedra, ossos de animais e cerâmicas foram encontrados no local, permitindo aos arqueólogos reconstruir aspectos da vida cotidiana dos habitantes. O mistério sobre como uma comunidade tão antiga conseguiu planejar e construir uma aldeia organizada num ambiente costeiro vulnerável ainda intriga pesquisadores, sugerindo conhecimentos avançados de engenharia e planejamento urbano em tempos pré-históricos. Entre os mais importantes achados em Atlit-Yam estão os esqueletos completos e bem preservados. Alguns tinham danos nos ouvidos, o que os cientistas acreditam terem sido provocados pelo fato dos habitantes mergulharem profundamente em busca de peixes. Interessante o raciocínio. Muitos dos mistérios do nosso mundo estão sob as águas. E muita coisa ainda deve estar bem escondida dos nossos olhos. Você já conhecia alguns desses achados submersos? Qual deles achou mais interessante? Deixe nos comentários. Nós agradecemos a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.